Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que nos acompanha de casa. Já peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Quem está aqui e ainda não se inscreveu, quando chegar em casa, se inscreva. As iniciais da nossa casa espírita, @sebmvn. A gente pede isso para que o vídeo possa chegar para mais pessoas, seja sugerido pelo YouTube e que mais pessoas possam ter acesso a um conteúdo, né, de qualidade, comprometido com a doutrina espírita. Hoje vai ser a exposição do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Vai ser exposto pelo José. A gente também convida quem está em casa e que mora aqui em Rio Grande, que venha presencialmente até a nossa casa espírita, que possa vir conhecer, participar das atividades de estudo, se tiver interesse em se aprofundar. E depois aqui da palestra, a gente vai ter atividade de passe e atendimento para quem desejar. Tá bem? Uma boa atividade para nós. Boa noite a todos vocês que se encontram aqui, né? Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela internet aí. Então, nós estamos na parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre as bem-aventuranças, tá? O que é isso, né? É um famoso e incompreendido, né? Sermão da Montanha ou do Monte. É uma ocasião em que Jesus, como usualmente acontecia, né? As pessoas andavam sempre atrás dele para buscar soluções para os problemas que elas vieram portadoras. E nesse dia a multidão, além de ser muito grande, ele resolve, em função disso, fazer uma pregação, que nada mais é do que um indicativo das soluções para os males, problemas, dificuldades, conflitos, como vocês quiserem. E nós somos portadores e que criam todas as contingências pessoais, internas e coletivas que a humanidade, infelizmente, ainda vive. Por mais que a gente não reconheça isso, se a gente tivesse um mínimo, como foi tratado na semana passada, né, de humildade e de verdade, e olhássemos para dentro de nós, e olhássemos para o nosso dia a dia, para as nossas relações, dentro de casa, fora de casa, nós com certeza nos daríamos conta que boa parte do nosso dia ainda é desenvolvido com estados de conflito interno. Muitas vezes a gente não exterioriza, mas os sente, os tem, né? E Jesus falava era exatamente disso, apresentando para aquela multidão que o seguia os mais diferentes tipos de situações, os encaminhamentos que seriam a solução para aquilo que eles vinham buscar. Ele falava em ventura é um estado de felicidade, tá? Então, aqueles que entram no estado de felicidade, desenvolvendo essa coisa que ele cita lá para cada situação, ingressam na direção daquilo que nós conhecemos pela palavra bem, tá? A gente sempre tem dificuldade de entender isso, porque nós trazemos heranças, de todos os tempos, das jornadas que nós desenvolvemos dentro da vida e dos tempos, e ainda na atualidade, em função também das nossas características evolutivas, que a gente tenta sempre setorizar e materializar alguma coisa que não é material. Então, essa analogia que ele fazia para o hebreu lá, para a compreensão do hebreu, que buscavam um determinado local, por isso que ele falava de reino, né, que representava para o hebreu um determinado lugar que o hebreu procurava. Então ele falava de reino de Deus. Mas quando a gente vai lendo e vai estudando, vai pensando um pouquinho mais, a gente não tem esse hábito. As religiões nos tiraram essa possibilidade quando nos ofertam prontas as explicações, não desenvolvendo um processo de entendimento racional.
de que o evangelho é portador, que na realidade é uma estrutura didática que Jesus utilizava, usando as situações do dia a dia que ele encontrava, e ensinava toda a multidão que o seguia, os apóstolos, facilitando dessa maneira a sua compreensão. Então, quando a gente começa a fazer isso, a doutrina espírita nos ensina a fazer isso, a gente começa a fazer correlações, né, da estrutura da sociedade hebraica. O que representa aqueles dizeres dela? Com isso a gente consegue fazer uma transposição para a nossa sociedade. Porque na realidade mudam os formatos, mas os fundamentos ainda continuam os mesmos. Tá? Então ele dizia lá, na semana passada ele falou, e disse, por isso que eu falei hoje de novo sobre isso, que quem não desenvolve senso crítico não tem capacidade analítica e não consegue compreender nada. Tá? É a base do famoso achismo, que a gente muito tem, né? A gente sempre acha, porque a gente acha, não tem nem subsídio, não tem sustentação. Mas é porque a gente acha, tem que ser. E todo mundo acha, né? É um grande problema. As discussões, os litígios, são derivados exatamente da incapacidade dos seres de dialogar baseado num processo racional. A gente se diz racional, mas nós somos passionais, extremamente passionais. E a passionalidade, por fim de paixão, né, que vem ainda fundamentalmente lá do instinto, do desenvolvimento do ser dentro do tempo, ainda é muito irrefreável, imatura, né, construindo aquela figura que a psicologia define como ego, né, que são as nossas experiências sensoriais, materializadas ao longo dos tempos, com conclusões imaturas. Porque efetivamente a gente só lida e só valoriza o que é perceptível de forma material. Nós somos, então, em função disso, extremamente vinculados às sensações, em detrimento da evolução, da sensação que num patamar posterior vai se tornando uma estrutura sentimental mais aguda e mais profunda, onde o ser desenvolve mais sensibilidade, mais capacidade de reflexão, menos insegurança e, consequentemente, menos agressividade. Isso harmoniza internamente e harmoniza suas relações, fazendo com que isso ele tenha a possibilidade de ser mais equilibrado. Ele tem mais paz e, consequentemente, ele é mais feliz, porque ele não tem tanto conflito, tanta distensão. Então, nessa sequência colocada aqui, que está lá dentro do Sermão da Montanha, Jesus faz uma série de citações. Se a gente olhar lá, né, cada linha, né, que vai sendo colocada aqui, que aparece como um versículo citado aqui dentro, nós vamos vendo que ele vai falando de situações que nós temos necessidade de desenvolver. Então, humildade foi tratada da semana passada, não vou repetir, mas aí, sem isso a gente não tem senso crítico. A gente, na realidade, só olha pelo ponto de vista pessoal muito limitado, muito defensivo. Né? Dentro do Livro dos Espíritos diz que o maior problema que nós somos portador, exatamente pela nossa condição ainda muito primitiva, é o egoísmo, né? Que nos cega e nos limita a nós mesmos, as nossas coisas. E depois, um pouquinho melhorado, as nossas extensões, por isso que a gente diz o meu, a minha, então as minhas coisas, a minha família, e que todo mundo faz isso, gera o que acontece na nossa sociedade, uma competição, tamanho do bonde, com todas as dificuldades inerentes a ela. Existe uma tentativa dentro da vida de gerar uma cedência, uma aproximação, que é um tratado, também num outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o casamento. E vocês vão ver que ele tem muita relação com o capítulo de hoje. Porque lá quando trata do casamento e fala do divórcio, vocês imaginem escrever sobre divórcio há 170 anos atrás. Era um escândalo. Nós temos divórcio no Brasil há 50 anos. Tá? E lá, a primeira frase que tem contida lá diz assim: o divórcio é uma lei humana que vem a separar o que de fato já está separado, porque nunca teve unido. Por isso que em atividade espírita, dentro da atividade espírita, não há cerimonial de casamento. Porque, na realidade, não tem cerimônia nenhuma que determine a vinculação efetiva, profunda e real de um ser em relação ao outro. A única coisa que faz isso realmente é um encaixe. Inclusive, quando a gente estuda
né, no capítulo que se chama Honrai vosso pai e vossa mãe, que é um dos mandamentos de Moisés, lá vai falar de família consanguínea, que é essas famílias desenvolvidas pelo casamento humano, e de família espiritual, que é, na realidade, os seres que vão se encaixando dentro do tempo. E lá eles falam que as famílias espirituais mudam, assim como as famílias consanguíneas também mudam ao longo das vidas, exatamente porque os seres evoluem. Então vão atingindo patamares e valores mais desenvolvidos e mais equilibrados. Na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, lá o Kardec cria uma figura bem simples de explicação dessa dinâmica do processo evolutivo, falando exatamente de uma escala espírita. Ele utiliza o modelo mais simples que existe, um extremo, outro extremo e um meio, nos mostrando a nossa projeção de desenvolvimento na direção da plenitude. Exatamente olhando dessa maneira, explicando que o ser, quanto mais no seu início, mais primitivo é, como definido dentro do Livro dos Espíritos, é criado simples e ignorante, e erra em função da contingência, da sua ignorância. Mesmo quando nós estamos deslumbrados, achamos que sabemos muita coisa. Jesus, quando está na crucificação, ele tem uma frase emblemática que fala a respeito disso. Ela é simbólica, voltada para ficar registrada nos evangelhos. Evidentemente, o que ele diz, se fosse efetivamente voltado para Deus, como se Deus não soubesse daquilo, Deus sabe, mas ele sabia que os registros ficariam marcados, isso chegaria até nós para nós pensarmos, como nós estamos falando hoje. Ele diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa frase é muito emblemática. Realmente, os seus agressores, lá representado pela artimanha hebraica, dos fariseus, que viam nele um obstáculo às suas práticas, na realidade representava uma visão humana, muito necessária e presa ao poder temporal, pelas inseguranças que o indivíduo é portador. Se vocês olham, por exemplo, as criaturas de escola na humanidade, em qualquer área que vocês quiserem, vocês notem que elas não têm necessidade de projeção, de proeminência, de domínio nem de poder. Vocês podem pegar nas áreas religiosas, nas áreas científicas, essas criaturas que desenvolveram grandes coisas, elas, olhando para si, elas não julgavam dessa maneira, nem entravam nessas querelas de destaque do mundo. Elas eram simples, voltadas fundamentalmente para aquilo que elas estavam desenvolvendo. Elas não tinham essas necessidades internas da insegurança que precisa que os outros digam que nós somos alguma coisa. E isso precisa ser repetido. Por isso que nós temos a necessidade imensa de ser amados. E amamos muito pouco. Porque na realidade nós somos carentes, somos conflituados dentro de nós. Então precisamos continuamente que alguém projete seus sentimentos sobre nós, para nós nos sentirmos efetivamente alguma coisa. E quando a gente vê alguém que já não está mais nesse estágio, por isso São Francisco dizia, é preferível dar do que receber, dando do que se recebe, essas coisas todas que vocês já ouviram, mas que a gente ainda não entendeu, é porque quem se desprende de alguma coisa e dá da sua abundância, como dizia Jesus, dá daquilo que tem muito, consequentemente não lhe faz falta. Então ele não é carente, ele não tem problema, ele não entra em choque com nada nem com ninguém. Isso vem pelo desenvolvimento da compreensão do ser dentro do tempo. E nós repetimos isso todas as vezes que renascemos. Por isso que a gente vive tantas vezes, por isso que a gente vive, como diz no epitáfio lá do seu Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então por isso que existe a tal da pluralidade das existências, que a gente tanto ouve falar sobre a palavra reencarnação, que é para a gente voltar a ser criança. Vocês notem que a figura utilizada tanto na semana passada, do bem-aventurado, os humildes, a figura utilizada por Jesus como emblema é uma criança. E hoje aqui, de novo, o emblema é uma criança. Por quê? Pela espontaneidade da primeira infância. Na primeira infância, a criança é espontânea, o espírito está retornando com esquecimento do passado. Então, seus conflitos não estão ainda
vindo à tona, que depois vão começar a aparecer nas tendências dos impulsos. E ele busca. A gente vê a criança faz isso, ela busca se adaptar, ela busca agradar, ela busca se aproximar. Ela não briga com nada nem com ninguém. Depois da segunda infância começa o desenvolvimento das características mais profundas e isso começa a ser perdido. Na adolescência, então, isso entra em mais conflito e depois na idade adulta a gente perde tudo isso, né? Cria os próprios preconceitos e se torna taciturno, repetitivo, com dificuldade de dar o braço a torcer, sendo infeliz e gerando infelicidade. Então nós deveríamos pensar nessas coisas todas, porque a figura de hoje é exatamente isso. Ele está falando da espontaneidade, não no interesse, no jogo de manipulação, que muito descaracteriza. A figura aqui colocada é bem-aventurados que tem puro o coração. Coração como simbolismo de estrutura profunda emocional. Um coração que não está contaminado, por isso que é puro, pelas mazelas de deturpação da relação social humana, ainda muito primitiva, muito materialista e, consequentemente, muito interesseira. O medo, a necessidade de ter coisas, ter pessoas, dominar situações. Nós vivemos uma sociedade, hoje, quantos mil anos passados, ainda dessa maneira. Vocês olhem o que acontece no nosso dia a dia, a gente olhando a internet, olha o mundo como está ainda. Nós estamos vivendo um processo de transição. Os estertores, quer dizer, os últimos momentos desses processos estão acontecendo. A doutrina espírita fala disso. Allan Kardec, na obra Gênesis, ele fala, há 170 anos atrás, da geração nova, desses modelos. Jesus, há 2000 anos atrás, o chamado discurso futurista, eu não vou usar a palavra que está colocada lá, porque senão não se entende, é um discurso futurista. Ele fala a respeito desses tempos, do final da iniquidade. Iniquidade é um contexto não apropriado a um determinado estado. É uma coisa que está fora completamente de contexto. Então nós estamos vivendo uma época de coisas que estão fora de contexto pelos progressos que nós temos realizado. Vocês notem a dicotomia das coisas. Se fala em igualdade, em democracia, em respeito à natureza, em respeito aos animais. Se fala tudo isso. O quanto se pratica dessas relações? Pensem. A gente faz isso, bota uma casinha de cachorro na calçada, levanta cartaz, sai para a rua e quer matar os outros, porque os outros pensam de forma diferente. A gente faz tanta pregação de determinadas coisas, não tem paciência dentro de casa, às vezes com um filho que é problema. Vocês notem, são coisas esdrúxulas que nós estamos vivendo. Então, a gente defende determinados grupos sociais e ataca outros, quando o equilíbrio deveria ser nivelar a oportunidade para todas, a relação verdadeira e profunda de aproximação, e não de distensão. E está se alimentando de distensão, um de um lado, outro do outro. Então, isso está acontecendo, quando não deveria mais acontecer nada disso. Então, esses são os momentos finais desses eventos. Porque eles vão gerar, pela experiência agregada que nós vamos viver ao longo das décadas que virão agora, pelas suas consequências, uma experiência que vai fazer com que a gente enxergue a realidade das coisas. Por isso que essas coisas todas estão acontecendo. E vai piorar. Você sabe que vai piorar. Você sabe que esse ano, 2025 e 2026, serão anos agudos. Existe uma previsão do aumento do suicídio no planeta em escala vertiginosa. E se a gente pensar o que leva alguém a se suicidar, é porque falta perspectiva. Então, como a gente é materialista, a gente acha que é isso. Morreu, é como desligar a luz, apagou, não tem mais nada. Quando a gente está numa situação aguda, extrema, que a gente não vê perspectiva de sair dela, qual é a ideia? Eu me mato, tudo acaba, não tem mais problema. Se fosse assim, tudo bem. Mas o que a gente vê? Por que tem fenômeno mediúnico na atividade espírita?
Porque é uma demonstração tácita, clara, que existe sobrevivência e como essa sobrevivência funciona. E na realidade morre o corpo, mas o ser vivo, com os conflitos que ele é portador e que projeta esses conflitos sobre a estrutura física, que é causal, a estrutura física simplesmente é efeito, isso não morre. E é por isso que, apesar de uma criatura que está morta não ter mais um corpo biológico, ainda sente dores de todos os tipos. E sente, a gente vê isso de forma real, efetiva, a gente lida com isso. Existe uma constatação, a gente consegue comprovar individualidades. Então, por que tudo isso é assim? Porque, na realidade, nós somos geradores e mantenedores de tudo aquilo que a gente gera. Jesus disse, olha, a gente pode fazer o que quiser, mas está dentro daquilo que faz. Semeadura é livre, mas colheita é obrigatória. A cada um segundo suas obras, cada um vai continuar com aquilo que constrói e desenvolve dentro de si mesmo. Isso não tem nada a ver com castigo. As religiões sempre falaram, tem como consequência natural, é um processo educativo, para que a gente aprenda a natureza daquilo que a gente cultua. E notem que é tão generoso que mesmo depois desses estados de pós-morte, de alto conflito, vem de novo a oportunidade, vem esquecimento do passado, para não vir com um trauma tamanho de um bonde, e isso aparece depois de forma subjacente. No psiquismo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo com o desenvolvimento corpóreo, causando todas essas mazelas psicológicas e mentais que a gente é portador, desde as mais simples às mais complexas, que são heranças das nossas próprias construções. Então, na medida que a gente vai entendendo isso, não somente intelectualmente inicialmente, mas depois emocionalmente, porque é o emocional que transforma. Na realidade, não adianta eu ter uma informação, desprezá-la. Eu tenho que sofrer um impacto emocional da natureza daquilo para ter motivação de transformação. Aí realmente eu vou mudar porque eu quero mudar. Porque eu faço esforço para mudar. Porque eu me dou conta que é necessário de mudar, não por troca. A pureza de coração é isso, não é por um jogo de interesse, mas é por convicção. E a convicção é perene, é eterna. O interesse é mentiroso, porque é aparente. É uma negociação que eu estou fazendo para tirar uma vantagem. E ninguém engana a vida. Não tem como. Por quê? Porque esse tal de reino de Deus, como dizia Jesus, está onde? Dentro. Está no Espírito. Então, como é que eu vou enganar a mim mesmo? Como é que eu vou, na realidade, criar um ato de picuinha, de mesquinhez, de insegurança interno? E como é que eu, na realidade, se eu mantenho o núcleo, ele aonde que ele está? Em mim. Eu é que vivo e sofro as suas consequências. Não existe necessidade de castigo de qualquer coisa. Não tem. Tanto Jesus dizia, ó, já basta a carga do dia. Já basta os males que tu faz para ti. Não precisa sobrecarga divina. Porque se Deus, aí Deus não seria bom. E é por isso também que os espíritos mais elevados, compreendendo tudo isso, investe continuamente, perpetuamente, nas soluções. Na construção de estados de transformação que vão gerar estados de equilíbrio e vão causar soluções nos indivíduos. Por isso que dentro da doutrina espírita não há caso perdido. E nunca haverá. Porque na realidade está na cerne, na essência da criação do espírito, a necessidade da perfeição. Todo mundo vai chegar lá? Vai. Por mais que ache que não, por mais que teime, por mais que não queira, mas é uma necessidade interna. Então, cedo ou tarde, e como o ser é eterno, não tem tempo, o tempo é na realidade uma referência material. Na continuidade, dentro dessa eternidade que nos caracteriza, nós somos herdeiros de nós mesmos, nós nunca acabamos. Quem acaba é o corpo, e que se renova, vem outro. Nós vamos mantendo esses estados e vamos transitando nas nossas próprias soluções. Então a figura que ele colocado aqui novamente, eu repito para você, a forma infantil é essa forma de renovação, de busca
de novas necessidades. Por isso que a criança quer saber por quê, como. Por isso que ela é afetiva, por isso que ela entrega. Ela não está ainda contaminada por essa distorção social humana. E para vocês verem que não é a minha opinião, eu até vou entrar numa parábola aqui que eu achei sensacional, tá? E que fala exatamente a respeito disso, tá? Que está em Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Vocês notam, é uma coisa extremamente atual. O título é Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Por quê? Porque o hebreu era cheio de preconceito. Era. Então, se não lavasse as mãos, ele fazia um escândalo também no monte. Para vocês terem uma ideia de como é. O que ele vai falar é desse formato. Vocês dizem, o que tem a ver com nós? Nós temos outros modelos, mas dentro das mesmas coisas. Se alguém passa de determinada maneira, que o nosso conceito não sai, a gente faz um escândalo a respeito daquilo. Então, vocês notem que por pequenas coisas nós criamos grandes tumultos e a gente nem sabe, no fundo, como a criatura é. A gente julga. A gente não sabe os problemas que ela está passando, as coisas que ela tem, por que ela está agindo daquela maneira, por que ela ainda tem aqueles enganos, aquelas ilusões. Por que ela, na realidade, está fazendo aquilo? Será que ela não tem determinadas carências, determinados conflitos? Então a gente, às vezes atropela as coisas todas, sem ter o mínimo senso de realidade. O preconceito faz isso, né? Então vocês notam que ele diz assim, ó, então os escribas e os fariseus, que eram os religiosos, profissionais da época, viviam disso e eram inimigo dele para chuchu. Por quê? Porque ele dizia que não tinha necessidade de nada dessas coisas. Ele ensinava. Que tinham vindo de Jerusalém, eles aproximaram de Jesus e lhe disseram, por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Estão falando, os teus apóstolos, são teus seguidores, não lavam as mãos. Por que eles fazem isso? Como se fosse uma grande coisa. Vocês notem o primarismo da análise. Jesus respondeu, por que violais vossos outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, seja punido de morte aquele que disser a seu pai e a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis, aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe, toda oferença que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei? O que ele está dizendo com isso? Olha, acontece hoje ainda assim, ó. Muitas vezes a gente com desculpa diz assim, ó, vou botar o meu pai e a minha mãe no asilo porque vai ser melhor para eles. Eles aceitam. Eles se sentem um peso dentro de casa. Eles notam as caras amarradas, que a gente quer sair, a gente quer fazer alguma coisa. Ele se torna um estorvo. Então a gente não faz nada, mas amarra a cara, faz isso, faz aquilo. Como é que ele vai se sentir? Qual é a opção emocional que ele tem? Ele aceita. Vai se juntar com os outros velhinhos lá fazer. Será que no fundo, se tivesse a opção de dizer, o que tu prefere? Ficar com o teu filho, com a tua filha? Ou prefere ficar isolado? Pensa. E o que a vida faz? Nós envelhecemos. Um dia nós vamos ser um pai e uma mãe que vamos estar sozinhos lá. Então pense. Então a vida é cíclica. Então, o que ele está fazendo com relação? Moisés tinha estabelecido 2000 anos antes essa relação. Por quê? Porque quando se ficava velho, não tinha força para trabalhar, se colocava em vales de exclusão. Botava quem tinha doença, que era hanseníase, em vales de exclusão. Quem era velho em vale de exclusão, não serve mais, não pode trabalhar para se sustentar, é abandonado. O que Moisés faz para educar? Honrai vosso pai e vossa mãe. Não pode fazer isso. Então, o hebreu fazia ele por convicção? Não, porque ele queria ir para a terra prometida. Então, para ir para a terra prometida, tinha que fazer isso. E ele fazia. Então, o que adiantava? Cria um novo hábito. Tradição morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Vai mudando o comportamento social. O sujeito vai se educando. Nós não seguimos o politicamente correto hoje. A pessoa diz em tal coisa, todo mundo faz aquilo. A gente para pensar ou a gente faz? É um processo de massa educacional. Era que o Moisés tinha proposto para educar o povo hebreu. Jesus fala, vocês fazem tudo isso. Por troca. E quando não fazem mais, vocês vão para o templo fazer uma oferenda, dizendo que isso é mais importante do que tu cuidar do teu pai e da tua mãe? Ele está fazendo um comparativo de valores internos aqui. Entendeu? Vocês estão
incomodando por lavar a mão. E vocês não dão bola para uma coisa que é muito mais preciosa de relação afetiva. Então vocês derrubam com os costumes de vocês aquilo que está promulgado dentro da lei divina, que é a figura do decálogo, da relação de afetividade, de extensão familiar, como um processo educativo. Então ele está fazendo uma comparação aqui. Tá? Voltando então. Ainda que depois não honre nem assista seu pai e a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, quer dizer, falsos, fachada de uma coisa, realidade de outra. Bem profetizou de vós Isaías quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Então é verdadeiro? É falar, mas é não sentir, é não ser. Qual é a realidade? Pensem, qual é a realidade? É em vão que me honra ensinando máximas e ordenações humanas. Então não adianta nada a gente ir para um processo religioso, fazer 500 atividades, não adianta a gente vir para um centro espírita e não mudar. Não adianta a gente frequentar trabalho de estudo, não adianta a gente tomar passo, não adianta a gente querer ser passista, não adianta nada se a gente efetivamente, internamente, não muda. Porque a gente não está evoluindo. É simplesmente isso. Então nós não podemos repetir dentro da estrutura daquilo que a doutrina nos ensina as tradições ancestrais que nós trazemos dentro do tempo, no nosso psiquismo profundo. Por isso que dentro do movimento espírita existe tanta adulteração da estrutura doutrinária. Se coloca coisas que não tem aqui dentro. Por quê? Por causa disso. Então a gente quer mudar de voz, a gente quer botar casaco branco, a gente quer um monte de coisa que é externo. Vocês estão me entendendo? Mas internamente, então não adianta coisa nenhuma. Vocês estão me entendendo? A realidade é essa. Nua e crua é essa. 2000 anos atrás já se sabia disso. Então vocês estão vindo aqui tomar paz. Repito para vocês, se vocês, na realidade, tomarem paz e mantiverem hábitos e características, vocês são refratários naturalmente à absorção dessa ajuda que vem. Porque se a gente alimenta os estados de conflito interno e os mantém constantemente, não adianta, não tem milagre que derrube isso. Por quê? Porque a cada um segundo suas obras. Eu faço o que eu quero e colho o que eu faço. E aprendo com a natureza. Por isso que quem planta sarças não colhe trigo. Se eu planto uma coisa, não vai nascer outra. Se eu planto desequilíbrio, o desequilíbrio está em mim. Entendam bem isso. Entendam. Então não existe milagre, na verdade, no sentido do termo. Existe transformação. Existe consequência natural. Você fala em ação e reação. Por quê? Porque, na realidade, uma coisa está associada à outra. Um espírito elevado. O que é o espírito elevado, senão uma criatura que cresceu, que fez esforço, que trabalhou? Se estuda a terceira parte do livro dos Espíritos, lei de trabalho, em detalhes. Então a gente tem que começar a entender essas coisas todas, para não ficar simplesmente dessa maneira, achando que a gente vem do centro espírita, alguém vai nos dar um passe e aquilo vai resolver tudo. Não vai. Por isso que a gente chega lá e diz para vocês, lá quando vocês sentam na cadeira, se relaxe, se volte para dentro de vocês, faça uma análise, feche os olhos, respirem, pensem. Não adianta dizer para vocês, leve o pensamento a Deus. Como é que se faz isso? Como é que vocês fariam para levar o pensamento a Deus? Pensem. Vou fazer o que? Um formulismo? O que adianta isso? Não adianta nada. Então tem que gerar um estado íntimo, mínimo, necessário, para que eu tenha alguma capacidade de recepção, que alguma coisa possa entrar em mim e fazer eu mudar. Vocês estão me entendendo? É necessário isso. Mas indo adiante aqui, então notem, ensinar máximas e ordenações humanas, não adianta nada isso. Processo religioso, não vou criticar nenhum processo religioso, mas um cerimonial, uma liturgia. Eu vou trocar de roupa, vou fazer, levanto, sento, faço isso junto assim, troco de voz. Isso me muda?
Será que eu saio daqui e volto para ser a mesma coisa de sempre? O que adianta tudo isso? Por isso, como dizia Paulo de Tarso, tem uma nuvem de testemunha, os espíritos que andam na volta. Aí depois a gente chega no trabalho mediúnico e eles aparecem. E aí eles vêm e metem o dedo na cara. Bum! Sabe? Não adianta a fachadinha querer ser amigo, mudar de voz, chegar perto. Não funciona. E a gente tem visto isso aqui dentro. E a maior decepção das pessoas é essa, que elas estão acostumadas a serem assim, como diz Jesus, hipócrita. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, mas como a gente sabe que vai se dar mal, qualquer coisa, a gente sorri, se aproxima. Tanto. Mas por dentro a gente, se desse, esgoelava a pessoa. Pensem nisso. Só que isso é emitido. Eu posso estar sorrindo, mas estou emitindo que eu quero que o cara se exploda. E o espírito que está ali sente. E aí não tem como enrolar. E o que eu vou fazer? O que eu estou acostumado a fazer. Eu vou tentar enrolar, vou tentar chegar, aproximar, passar a mão. E não funciona, eles querem comer vivo. Aí ironiza, debocho. Faz impressão, porque sabe que eu estou ali exposto, eu estou apavorado que eu estou sendo exposto. Eu desando. Por isso que Jesus disse, muito chamado, pouco escolhido. É verdade, é verdade. Por isso que se foge do fenômeno mediúnico dentro das atividades espíritas, se foge. E o Kardec fez tudo isso em cima disso. Um laboratório vivo, prático. Analisava o que estava acontecendo. Viu o perfil psicológico de alguém que estava ali. E com isso foi chegando a conclusões dessas diversidades de evolução. Dos conflitos que existiam dentro. Não entrando em antagonismo. Porque entendia o conflito do indivíduo. Na medida que a gente faz isso, que a gente se abranda, quem é o grande beneficiado por isso? Eu! Porque eu vou estar no dia a dia, vou sofrer patada, mas não vou me envenenar por dentro. Não vou ter. Em primeiro lugar, não vou ter problema gástrico, não vou ter problema cardíaco, não vou ter problema emocional, mental, não vou ter. Vou absorver numa boa. Vai entrar por aqui, sair por aqui. Vão dizer que eu sou bunda mole? Não sou, não. Por quê? Porque eu tenho capacidade que a grande maioria não tem. Vocês estão me entendendo? Então quem ganha com isso diretamente sou eu. Eu ganho diretamente. Eu desenvolvo esse hábito. Chega na atividade mediúnica, eu sou assim. Então eu vou me relacionar com alguém que está cuspindo fogo, que está cheio de conflito, que está cheio de problema, e eu vou dizer para ele, não teoricamente, eu vou dizer para ele com a experiência da minha vida. Não é assim. Não adianta nada. E ele vai sentir isto. Ele vai sentir isto. E quando ele sentir isso, o que ele vai fazer? O que qualquer um de nós faria? Ah, vou te seguir para ver se é verdade. Por isso que o Paulo de Tarso falava em nuvem de testemunha. É verdade. Sai atrás. Vai ver para crer. E aí o que ele vê? A realidade do que eu sou? Ou eu sou um lobo em pele de ovelha? É a grande questão. Aí nós vamos começar a entender que o evangelho não é conversa para boi dormir. É real. Funciona na prática. E aí nós vamos começar a entender as relações que existem, por que a gente sofre determinadas influenciações. Aí a gente vem pensando de espírito, tem um espírito fazendo isso, aquilo, aquele outro. Mas como é que ele consegue? Como é que ele consegue fazer aquilo? Ele consegue fazer igualmente todo mundo? Não. Aí tá, mas fulano é elevado. Mas o que é ser elevado? Elevado é ser equilibrado. Vocês estão me entendendo? É um sujeito que tem equilíbrio dentro de si, por isso ele não conseguiu fazer nada em Jesus. Como é que vão fazer em alguém que não pode ser explorado? Não tem como. Então por isso que ele é chamado dentro da doutrina espírita de modelo e guia. Lá dentro do livro dos Espíritos. Alguém a ser seguido e copiado. Em benefício de quem? De nós. De nós mesmos. Uma sociedade mais harmônica, mais justa. Ninguém explora ninguém. Ninguém compete com ninguém. A gente se junta por afinidade. Como existem vários graus, existe afinidade de todos os tipos. Nós seríamos mais simples, mais humildes e mais felizes. Na verdade, essa é a grande verdade. Eu não vou prolongar mais por causa do tempo. Semana que vem vai falar disso. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Brando, abrandado. O que é abrandamento? Não cultua a personalidade. Personalidade em grego, que vem de persona, é máscara. Para vocês terem uma noção. Em filosofia se fala muito sobre isso. Então, nós mascaramos a nossa estrutura interna. Por quê?
Porque nós não somos abrandados. Nós dependemos muito dessas relações todas. Então o que a gente é? A gente é ativo. A gente é proativo em relação a todas as situações. Então qualquer coisa nos incomoda. Porque a gente não tem abrandamento interno. E, consequentemente, não tem paz. Notem que ter paz é procurar estabelecer paz nos outros. Porque quem tem paz e vive em felicidade, como ele não é egoísta, ele não consegue viver sozinho. Quando ele vê alguém em conflito, em vez de ele ficar irritado ou entrar em litígio, ele fica pensando, por que ele é assim? O que eu posso fazer para encaminhar ele para uma melhor solução? Por isso que os espíritos superiores trabalham e nos ensinam a querer lutar para ser assim. A desenvolver abrandamento, a não ter conflito, a não ter disputa, a não ter necessidade constante de destaque. Né? Vocês olham assim as internets, as coisas que tem, as mídias aí que existem, né? A gente tem que ter destaque, tem que ter isso, a gente bota coisa, tereré, tem que ser admirado. Eu não ter essas coisas, parece que a gente vai entrar num buraco adentro. E quando alguém diz alguma coisa que é o contrário, que é uma média disso, todo mundo cai em cima dele, aí o sujeito não tem direito a ter opinião, não pode pensar. Por que não pensa igual? Por quê? Qual o problema? A gente não quer, fala em respeito. O que é respeito? Respeito é convivência de diversidades. Usando bom senso para fazer as coisas. Então pensem mesmo nessas coisas todas, e nós vamos entender que, por isso que ele diz, né, esses herdarão a terra, Jesus afirmou isso, ficarão no planeta. É o que se fala dentro da doutrina espírita, havendo um êxodo espiritual. O que é isso? Quem não tem compatibilidade evolutiva, de perspectiva, de se abrandar, de buscar mais equilíbrio, de não ser tão primitivo, não fica aqui. Só fica aqui quem vai ter essas características. A sociedade harmônica vai ser derivada disso. Onde todo mundo está lutando para ser melhor. Ninguém destoa. E quem não tem nada a ver com isso, vai para um planeta que é compatível com o seu estado. É punição? Não, é adequação. Se eu não estou dentro daquelas características, eu vou para um meio conforme as minhas características. Se chama de exílio, que é a figura bíblica da perda do paraíso por Adão. Vivia num lugar belíssimo, né? É uma figura, não foi compatível, saiu. Aí se arrependeu, era muito bom, coisa e tal. Como é que a gente se dá conta das coisas? Dessa maneira, só depois que a gente perde é que a gente valoriza. É um processo de amadurecimento. Então os espíritos que não estão amadurecidos irão amadurecer sem perturbar o meio, dentro de um meio compatível com eles. É o que vocês vêem dentro da literatura espírita, das migrações espirituais, da formação da Terra, que é uma dinâmica educativa ligando os mundos, ligando os seres, estabelecendo uma fraternidade que é universal. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, o nosso coração, a nossa visão se distende. Não fica só presa dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos interesses, da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, do nosso planeta. E o nosso coração começa a crescer. A gente começa a ter menos medo. Não teme mais a morte, a gente tem certeza que é sobrevivente. Entende como tudo funciona. Sabe que não tem troca, sabe que a gente não enrola ninguém. Sabe que, na realidade, tudo funciona na maior harmonia, na maior justiça e no maior equilíbrio. E o que é necessário para ser feliz? Só fazer isso. Só ser justo, ser harmônico, ser verdadeiro, não mentir. Não desejar o mal do outro, afinal de contas, o que adianta eu desejar o mal do outro? Vai me fazer mais feliz? Eu sou invejoso, ciumento, possessivo. Só me causa insegurança, medo, intranquilidade, instabilidade. Pensem. Mas pensem mesmo. Pensem assim, honestamente, integralmente. Vê como essas coisas nos atormentam. Nos criam dificuldade de viver. E dificuldade para os outros que convivem com a gente. Então a proposta espírita é isso, é uma proposta racional. Não de formato, nem de mudar de coisa nenhuma, porque isso não adianta. Mas de realidade. Semana que vem, quem vai estar aqui vai falar para vocês sobre isso. Sobre essas relações, né, de paz interna, de estado de harmonia, de abrandamento da personalidade, de equilíbrio. E nós, na medida que vamos entendendo isso, nós vamos começar a querer lutar para ser assim. Nós temos um ícone nisso, né? O Chico Xavier. Né? Endeusar o Chico Xavier
né, numa distorção daquilo que a doutrina fala, né? A gente endeusa as criaturas para dizer que são inatingíveis, como se a gente não pudesse chegar naqueles estados. Mas a gente pode, claro que pode, é só querer, como sempre, é só querer. Então tá, que a gente possa refletir, buscar vivenciar esses novos valores. Ao pessoal de casa, a gente se despede, lembrando para que compartilhem com os amigos, busquem levar esse conteúdo para outras pessoas que precisam. Bem, até a próxima atividade.